Quem nunca jogou futebol na rua? Quem nunca fez uma bola de papel para improvisar o futebol? Mas será que vocês já pararam para saber a história desse esporte que é tão popular? O futebol é considerado por muitos o esporte mais popular do mundo, chegando a 3 milhões de praticantes e 3 bilhões e meio de torcedores no mundo. No Brasil, o futebol possui uma legião de apaixonados, e não é à toa que somos reconhecidos em todo o mundo como o país do futebol, além de termos nossas grandes estrelas como Pelé, Garrincha, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Neymar e muitos outros. Há quem diga que o futebol está no sangue do brasileiro, e sua prática se dá desde a infância e passa pelas mais diversas fases da vida, seja na rua, na praça, no campo de terra, sintético ou de grama. O futebol é praticado largamente em todas as cidades. Mas e como será que ele surgiu? Em que país se originou? O futebol é praticado há muitos anos em diversos países, porém não se sabe ao certo como se deu a sua origem, havendo vários relatos em todas as partes do mundo. Na China, surgiu uma atividade semelhante ao futebol entre os séculos 2 e 3 a.C., chamada Tsu-Shu, que era uma disputa por uma bola de couro e era praticada por soldados, como parte do treinamento militar. Já os romanos possuíam um jogo chamado Harpastum, cujo objetivo era manter a posse de bola pelo maior tempo possível. E assim foi nos mais diversos países ao longo dos anos, cada qual com o seu futebol. Porém, são os ingleses que são conhecidos por muitos como os criadores do futebol. São os responsáveis por criar, em 1863, uma associação que foi responsável por organizar e criar as regras muito próximo do formato que conhecemos hoje. Posteriormente, a FIFA introduziu novas regras, como a criação dos cartões, que foi utilizado na Copa do México em 1870 pela primeira vez. Também foram incluídas as substituições e a proibição do recuo com os pés para o goleiro, o que aumentou o dinamismo das partidas. Porém, no futebol moderno, sua maior característica são as mudanças na visão do jogo e na evolução das estruturas do estádio e das competições. Nomes como Pep Guardiola e Joachim Löw são conhecidos por adotar novas formas de jogar, em que a técnica não consiste somente no drible, mas na ocupação dos espaços e na construção de jogadas mais eficientes. Quanto ao Brasil, o futebol só chegou em 1894, inicialmente em São Paulo, através de Charles Miller, que trouxe consigo da Inglaterra 2 bolas usadas, uma bomba para poder encher as bolas, um livro com as regras do futebol, um par de chuteiras gastas e uniformes velhos. O Brasil ganha um grande protagonismo no futebol em meados da segunda metade do século XX, ao ser campeão mundial em 1958, e desde então se tornou uma referência no futebol mundial. O esporte vem se popularizando cada vez mais no mundo, sendo praticado por todos, em todos os lugares e a todos os momentos. E aqui vai algumas curiosidades desse esporte. Primeiro, em 1857, é fundado o clube mais antigo de futebol do mundo, o Sheffield Football Club, em Londres, na Inglaterra. Segundo, 3 anos depois, em 1860, acontece o primeiro jogo mais antigo de futebol no mundo, entre North Counties Club e Hallam Football Club. Terceiro, em 1871, é criada a Copa da Inglaterra, a competição mais antiga de futebol do mundo. Quarto, e em 1872, acontece o primeiro jogo internacional oficial entre a Escócia e a Inglaterra, que empatam por 0-0. Quinto, em 1885, acontece a maior goleada da história do futebol. O Arbroath Football Club vence o Bon Accord Football Club por 36-0 pela Copa da Escócia. Sexto, o primeiro jogo oficial no Brasil aconteceu em 14 de abril de 1895, entre o Gas Company of São Paulo contra o São Paulo Railway Company. Jogo esse que terminou com a vitória por 4-2 do São Paulo Railway Company, time em que Charles Miller, que trouxe o futebol para o Brasil, jogava. Sétimo, e em 1902 começa o Campeonato Paulista de Futebol, a liga de futebol mais antiga do Brasil. E por fim, em 1930, a primeira Copa do Mundo FIFA é realizada no Uruguai.
Universidade de Pernambuco. O conhecimento a serviço da vida.